E a gente volta agora com a parte 2 do episódio com o professor César Molina. Este é o Depois da Aula. O César, ele é professor aqui da instituição há mais de 5 anos e hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio um fotógrafo com mais de 20 anos de atuação no mercado. Ô César, agora você tem também outras áreas de atuação, né? Para fora da fotografia. Como é que foi a tua experiência até aqui, até chegar a ser um professor da FMU? Na verdade, assim, eu trabalho com fotografia e imagem, tanto na área publicitária, documental, jornalismo. Eu trabalhava muito em agência e produtora, mas assim, muito mesmo, entendeu? Então, só que eu sempre quis estudar. Então, quando eu acabei a faculdade em dezembro de 2010, eu falei, eu vou dar um tempo, eu vou ficar no mercado uns 2, 3 anos, e aí depois eu quero voltar e fazer uma pós, sei lá em quê. Aí eu fiquei no mercado mais tempo do que isso, na verdade, quase 5 anos, porque eu não tinha tempo de estudar. Eu trabalhava assim, de segunda a segunda, e não tinha horário, porque a agência e produtora é assim, e freela ainda, né? Então a pessoa me ligava, tinha sempre esse medo, né? Tipo, opa, cara, preciso de alguém para trabalhar aqui no domingo. Ah, não, domingo não vou porque para mim não dá. Se eu falar isso, o cara não vai me chamar nunca mais. Você Então eu tinha acaba medo. se queimando, né? Você acaba se queimando. Aí, Isso é real? Você acaba se queimando ou é só? cara, depende, mas assim, era mais uma neurose do que verdade, mas algumas é verdade sim. Algumas produtoras, assim, uma vez eu falei, cara, não vou poder porque eu tenho um compromisso marcado. Nunca mais meu telefone tocou para essa produtora, mas é a minoria, felizmente. E aí um dia um amigo meu, que é editor, ele tem um amigo que trabalha no RH da empresa. Ele falou, um brother meu pediu indicação de um fotógrafo e cinegrafista para trabalhar nos estúdios da FMU. Você quer que eu passe teu contato? Eu falei, porra, passo. Aí eu fiz o processo seletivo, tal, o salário era maior do que eu ganhava e eram 6 horas por semana, por dia. Tipo, era muito pouco. Aí eu pensei, cara, vou pegar isso aqui e agarrar porque eu vou ter finalmente tempo para estudar. Enfim, trabalhar 6 horas por dia e ganhar mais do que eu ganhava era maravilhoso, né? Então, aí eu vim para cá, comecei a trabalhar nos estúdios, já meti umas 2 pós-graduações e curso técnico e direção de fotografia na Academia Internacional de Cinema. E aí, conforme eu convivi aqui, né, com professores, auxiliando, fazendo um trabalho junto aqui, eu falei, cara, eu já quero continuar estudando, vou fazer um mestrado. Aí eu fiz em História da Arte e Cultura, que eu sempre gostei também, eu sempre gostei muito dessa área. E aí, um dia a Tereza, que é coordenadora de publicidade, falou, esse teu currículo aqui é de verdade ou você meteu um caô? Eu falei, não, é verdade, eu estudei isso. Nossa, vai vir dar aula para mim. Faz 5 anos isso. Ela falou, você quer dar aula para mim? Aqui no pessoal de publicidade? Eu falei, quero. Aí ela me contratou para dar aula. Tá aí. É assim que funciona no mercado, né? Uma coisa vai levando a outra, não só no mercado, na vida também. Pegando o gancho, César, qual que é o papel da fotografia na cultura? Qual que é o papel disso para a sociedade? Que foi o tema do seu mestrado. A fotografia da cultura ela funciona assim, de maneira assim, colaborativa, com o que a gente chama de status quo, vamos dizer, o sistema, ou de maneira disruptiva. Entendeu? Na questão só da fotografia, criação de imagens, de maneira geral. De novo, desde pintar a parede, pintura, ilustração, foto. Foto é uma linguagem, tá? Apesar de ter gente que diz que foto não é uma linguagem, é sim. Então, a fotografia, ela é uma produção de imagem que vai também ser uma portadora de mensagens. E ela vai democratizar, vamos dizer assim, alguns vieses, que até então eram hegemônicos. Então, você não tem hoje em dia uma hegemonia de produção de imagens e conteúdo e ideologias tão forte quanto era na década de 90, por exemplo. Porque a coisa está muito mais democrática. Hoje em dia, todo mundo tem ali um perfilzinho numa rede social, todo mundo ali pode criar um canal do YouTube, todo mundo pode, assim, tem muito mais chance do que tinha naquela época de angariar um pouco mais de atenção e espaço, sabe? Por exemplo, se você quisesse ter um mínimo de notoriedade virando um apresentador, tinha alguns caminhos que você tinha que seguir aqui no Brasil, né? Você pode começar como produtor, indo para uma emissora pequena, numa MTV, na época. Se você tivesse talento e capacidade, você visualizaria ou seria contratado por uma emissora maior, tá? Hoje em dia não, você abre um canal ali no YouTube, se você tiver um pouco ali de sorte, tá? Esse negócio, você começa um canal do YouTube do zero e vira um milionário, não é verdade. Mas se você tiver um mínimo de amizades, contatos e capacidade e sorte,
você consegue furar alguns caminhos. Então, a produção de foto e a democratização da câmera fotográfica hoje em dia, ela possibilita a mesma coisa. Eu vejo coisas, por exemplo, algumas exposições de foto que eu vou, que, por exemplo, exposição de foto e qualquer coisa cultural, não necessariamente a pessoa está lá porque ela é boa. Tá? Esse negócio de mérito não existe. A pessoa está lá porque ela conhece alguém. Eu já vi muita exposição ruim que eu falava, nossa, eu tenho amigos que não são nada, não são conhecidos, eles são muito melhores do que essa pessoa. Entendeu? Então, eu já vi gente, por exemplo, que a partir de fotografias do Instagram ganha um certo espaço no mercado. Qualquer mercado, desde jornalismo até publicitário. Conseguiu construir o seu portfólio ali na manha, aos poucos, e foi angariando um espacinho. Com um aparelhinho que todo mundo tem hoje em dia. Todo mundo tem, nem é de qualidade, não precisa ser um iPhone, bem abaixo disso. Tá? Então você consegue fazer coisas excelentes, produções culturais, curta-metragem, então todo mundo consegue fazer um curto hoje com o celular e mandar para algum tipo de festival. Então, culturalmente falando, você também teve uma democratização por outros espaços, que é o que a gente chama de... O pessoal de redes sociais chama de tribos, eu acho muito brega esse termo, vamos chamar de nichos. Você tem diversos nichos. Mais razoável. Mais razoável, diversos mercados, e você pode fazer uma coisa muito mais concentrada para aquele pessoal que tem uma identificação, de repente, um pouco maior com aquilo que você está tentando projetar. Então, ele é muito mais democrático. Você não precisa ficar seguindo tendências únicas, entende? Porque antigamente era muito assim, o que está em moda hoje, o que rege o mercado? Tal coisa, vai lá. Você não precisa, você tem um nicho para você. Você pode não ganhar tanto dinheiro, ter tanta visualização quanto um certo grupo, mas alguma coisa você consegue sim. Alguma notoriedade, alguma projeção você consegue sim. A liberdade de criação, então, foi, nesse sentido, bem vista por aí. Uhum. Agora, César, você tem 20 anos de experiência no audiovisual. Uma das perguntas possíveis que fizeram aqui é quanto à direção de fotografia. Você já chegou a atuar com direção de fotografia nesses 20 anos? Que eu considero direção de fotografia, não. Mas eu já assinei em programa de TV, porque direção de fotografia para ficção, já fui chamado, mas eu não estava com a agenda, eu não podia. Cara, eu quero te chamar para fazer um curta, ou era um média. Só que eu vou precisar de você por 2 meses. Não dá, amigo. Não tem como abandonar. Mas tem uma coisa que é engraçada em produtora, que é quando a gente grava programas. Então, por exemplo, eu já fui responsável pela iluminação, pela parte estética, pela parte artística, que se você somar os cargos, equivaleria a uma direção de arte e de fotografia. Mas a minha função lá, essencialmente, era câmera e iluminação. Só que o pessoal gostou tanto do estilo que eu dei, que eu sugeri, que eles colocaram a minha assinatura diretor de arte e diretor de fotografia. É o que eu costumo brincar, produtora pequena tem muito cacique e pouco índio. O que é cacique? Todo mundo tem um cargo enorme, mas ganha igual um funcionário, entendeu? Então eu já cheguei a assinar e ter produções com meu nome na direção de fotografia. Eu não considero isso essencialmente diretor de fotografia, mas foi o mais próximo que eu cheguei. A parte de ficção eu nunca consegui por falta de agenda. Mas um dia eu vou, porque eu estou com umas intenções de fazer uns documentários, assim, aí eu vou acabar assinando isso também. Tá aí, planos futuros. Ô César, me tira uma dúvida, por que o aluno gosta tanto dessa parte de direção de fotografia? Volta e meia, eu que não sou da fotografia, ouço falando, direção de fotografia, é meu sonho, que isso, que aquilo. O que chama tanta atenção no aluno? É porque é uma área técnica e esteticamente, artisticamente também muito desafiadora. Porque se você pegar alguns diretores direção de fotografia, a depender do diretor, a direção de fotografia é a alma, a essência da produção audiovisual, né? Do visual, no caso. O trabalho do diretor, às vezes, é muito mais uma interação assim, com os atores, organização, como é que eu vou dizer assim, uma finalização, um ok, mas a essência artística da coisa, muitas vezes, fica nas costas do diretor de fotografia. É uma responsabilidade muito grande, só que é você que vai dar vida, você vai dar alma ao roteiro daquele diretor. Que hoje em dia é cada vez mais comum, você vai ver nos créditos, né? Escritor, roteiro original, e o diretor é a mesma pessoa. Só que o diretor de fotografia é a pessoa que vai dar vida para aquele roteiro, que vai tornar aquele negócio mágico. Então tem um glamour muito grande. É tão grande quanto a responsabilidade.
entendeu? Então, eu tenho muito aluno também que fica perguntando, pô, mas você acha que eu tenho que me especializar também em História da Arte para ser diretor de fotografia? Óbvio, caramba, você vai pegar referência aonde? Então, você tem que estudar História da Arte, você tem que estudar de tudo quanto é coisa que seja referência visual. Vai ler mangá, meu filho, vai ver documentário de História da Arte, abre livro, começa a ler, literatura, tudo isso é referência. Então é óbvio que você tem que saber muito de História da Arte, cinema, fotografia, para você virar um. E é uma área legal pra caramba de estudar, né? Para mim, pelo menos para mim, é um prazer imenso ler livro sobre esse tipo de coisa, de comunicação mais área de humanas. Você falou em inspirações e referências. Quais são as tuas? Nossa, cara, assim, minha referência tipo, é de tudo. Assim, no parte visual, Em fotografia, de profissional. No começo do papo, você falou em Sebastião Salgado, um dos maiores nomes da cara, fotografia Sebastião no Salgado Brasil. é um herói nacional, velho. Tem um pessoal que ele é um pouco assim, eu sou muito cri-cri, eu sou chato, tá? Eu gosto de ficar tentando achar às vezes pelo em ovo. Só que tem uma galera que pega no pé do Sebastião Salgado por alguns motivos no Brasil, que é a questão de os trabalhos dele, ao qual ele explorou miséria, tipo Workers, né? Que foi na Serra Pelada, pegar os trabalhadores em condições desumanas, o Gênesis, enfim. Às vezes, quando você vê uma cena muito triste, deplorável, de muita pobreza e miséria, você mesmo assim consegue extrair esteticamente algo interessante. Às vezes até beleza. Eu sei que é controverso isso. Então, numa pior cena de miséria, dor e sofrimento, esteticamente você tira alguma beleza daquilo. Então, uma das críticas que tem no Sebastião Salgado é que ele seria um cara que ele esvaziaria e faturaria em cima da miséria alheia. E que a questão da denúncia de pobreza, de tristeza, sofrimento, no fundo todo mundo sabe, finge que não vê, e ele fatura estetizando a desgraça dos outros. É uma das críticas que eu vejo em relação a isso. Você concorda com isso? É um debate válido, entendeu? Mas você também querer tirar toda a questão do esforço, do trabalho, do sacrifício de um cara que literalmente já caminhou 800... Ele já tem 80 anos, eu acho. Com 60 anos nas costas, ele já chegou a caminhar 800 quilômetros no Sudão para fazer um trabalho documental mostrando uma realidade que, particularmente, eu nunca viria. Sudão? O que eu sei do Sudão? Nada. Então, é um cara que já foi para todos os continentes que você conhece, ele já foi, fez trabalho com todas as temáticas possíveis, perdeu um pouco de fé na humanidade e traz ali uma visão, um ponto de vista sobre coisas que eu jamais imaginaria que aconteceriam. Ah, mas tem muita gente tem muita madame, tem muito playboy com livro de Sebastião Salgado. É caro, né? Umas 300 pila, é lindo. Na mesinha de café e aquela coisa cheia de desgraça e tristeza tá ali fazendo mais enfeite do que qualquer coisa, tipo de denúncia ou ação social. E tem um esvaziamento. Eu até concordo, assim, que pode ter um certo... De tanto ver desgraça, você se acostuma e aquilo perde o peso. Isso é uma verdade. Pega os programas de, sei lá, policial da tarde aí. É tanta violência, que tem uma hora que você naturaliza e deixa de ser chocante. Pode ter esse efeito no trabalho do Sebastião Salgado? Pode. Mas você querer resumir o trabalho de um sujeito que é convidado a ser diretor ou presidente de uma academia de belas artes na França, você tem noção que custa para uma pessoa chegar nesse cargo? Ele é brasileiro. Ele não é francês. Ele é brasileiro. Ele é absurdamente valorizado lá fora. Um homem que rompe paradigmas, né? Goste ou não. E começou como economista. Mas aí ele teve um contato com a fotografia e a vida dele mudou. Mas referências, cara, assim, eu tenho de tudo para mim que não necessariamente para você ter referência na produção de uma área artística, não precisa nem ser artista necessariamente. Você tem que pegar coisas relacionadas, paralelas. Por exemplo, tô com uma camiseta de banda, né? Eu amo camiseta de banda. Tem um livro de um cara chamado Ernest Hemingway, que se chama For Whom the Bell Tolls. Quem é fã do Metallica já se ligou. Tem uma música chamada For Whom the Bell Tolls, e a inspiração da música foi o livro. Então são artes completamente distintas. E às vezes para você produzir uma música, uma foto, um filme, as suas referências vão além daquela linguagem que você está seguindo. Tá? Então, por exemplo, quer ver? Faça um teste aí.
Não sei se você lembra de um filme que chamava Esqueceram de Mim? Com Macaulay Culkin. A história é a seguinte, é um moleque que ele foi esquecido pelos pais. Ah, o Macaulay Culkin que fazia? É um loirinho. Ah, então lembrei. Aí tem a imagem do filme que é ele com a mão assim. Se você olhar para essa imagem e você estudou o mínimo de história da arte, você vai ligar. Esqueceram de Mim, o grito do Edward Munch. Beleza? Então a referência estética para o Macaulay Culkin, o filme, essa imagem é o quadro O Grito do Edward Munch. Beleza. Pergunta, qual que é a referência estética do grito do Edward Munch? Que é a pessoa gritando. Qual que é a referência estética para esse quadro? Caramba, eu nunca tinha me ligado nisso. Ele falou do filme, eu nem me toquei, mas é verdade, né? Ele faz assim... Aliás, é um emoji que está no seu WhatsApp, é o Edward Munch. Aí você tem o grito lá do Edward Munch, beleza. No que o pintor utilizou como referência para fazer aquela figura no quadro? Aí nenhum aluno jamais soube. Aí você coloca no Google, múmia peruana 1888. O que aconteceu? Lá em Paris, em 1888, construíram a Torre Eiffel por causa disso, dessa feira. Teve uma feira chamada Feira Universal, ou Internacional, acho que era Universal. Aí nessa feira, era uma feira, enfim, global, países do mundo inteiro iam mostrar referências da área de engenharia, mecânica, tecnologia, ciências e artes. O Brasil mandou um livro de fotografias. O Peru mandou essa múmia. E a hora que você vê na internet a imagem dessa múmia, ela foi mumificada quase em posição fetal. E ela estava com a cara assim, ó. Então o Edward Munch, ele foi nessa feira em 1889, ele viu essa imagem, em 1894, se eu não me engano, ele materializa essa imagem no quadro O Grito. Quando você vê a múmia e a pintura, você fala, é isso aí mesmo, velho. Entendeu? Então isso era um stand, não era artístico, era de, sei lá, antropológico. A antropologia estava começando ali também. Então, essa referência antropológica serve como referência estética para a pintura de um quadro que vai virar 1 bilhão de coisas, desde o emoji no seu celular até o Macaulay Culkin. Então, as referências, elas são diversas. É por isso que eu falo, quando o pessoal me pergunta, pô, eu quero fazer fotografia, eu tenho que ficar vendo foto o dia inteiro? Tem. Mas não só isso. Filme, série, vai ler, cara, pega literatura clássica, um pouco mais antiga, recente, porque tudo vai gerar alguma imagem, alguma ideia na sua cabeça e você vai materializar isso de alguma forma. Como diriam os gregos, nada vem do nada nada vem. Então esse negócio, de onde você tirou essa ideia? Ah, eu tirei do nada da minha cabeça. Caramba, brother, você é o quê? Tirou do nada da sua cabeça? Não. Tudo tem um porquê. Eu não sei se eu comentei com você na aula, assim, eu não acredito em dom. Essa coisa, tipo, eu sou extremamente cético, assim. Eu não acredito em dom. Eu sou bom nisso porque algo veio lá de cima, sabe por quê? ou de algum canto. Eu sou bom e pronto. Eu tenho um certo ódio. É uma construção para você. Não, completamente. Eu tenho um certo ódio porque as pessoas viram e falam assim, ah, mas o cara, ele toca bem piano é porque ele tem o dom. E, tipo, umas historinhas de Facebook, né, motivacional. Porque Mozart, com 5 anos, já fez a sua primeira composição. E, tipo, fala assim, tá, beleza, você sabe qual que é a história do Mozart? O pai do Mozart era um dos músicos mais técnicos da história da Áustria. Você acha que o Mozart chegou até os 5 anos de idade assistindo o vídeo do Casimiro no YouTube? Ó, o pessoal aqui no estúdio tá rindo. Eu assisto o vídeo do Casimiro, tá? Assim, só que assim, você realmente acha que o Mozart chegou até os 5 anos jogando taco na rua? Definitivamente não. Picasso sabia pintar como Leonardo da Vinci com uns 12 anos. Você sabe a história do Picasso? O pai do Picasso também era professor de arte. Você acha que o Picasso cresceu tocando, sei lá, Sepultura na guitarra até os 12 anos? Velho, eu toco Sepultura na guitarra. Mas assim, não é coincidência. Tem um porquê desses caras terem a capacidade técnica, artística e cultural que eles têm. Não é à toa. E qual é o porquê? O porquê que esses caras, eles se... Você já viu um making-off do Sebastião Salgado? É um tio que tem idade pra ter teu vô e que o cara tá rolando na pedra, velho. Tá dormindo na pedra, tá passando frio, tá tomando chuva, tá andando 800 quilômetros. Cara, se você somar o que eu caminhei em 2022, não dá 800 quilômetros. Esse cara caminhou com 60 anos de idade. Então, é muito suor, é
referência, é muito trampo. Entendeu? Então não tem essa da pessoa... Isso eu falo para os meus alunos, assim, a pessoa ela pega uma câmera fotográfica, que é bem intimidadora, né, com a câmera, a lente, é muito botão, ela pega a câmera assim, não sei, não é para mim, eu vou derrubar, eu não sei o que eu faço. Minha querida, é óbvio que você não sabe o que você faz. Você está com esse treco na tua mão pela primeira vez na sua vida, aí tem uma cena de um filme, acho que a Carla conhece, que é do, sabe o Homem de Ferro, Robert Downey Jr.? Ele fez a cinebiografia do Charlie Chaplin. E tem uma cena em que ele vai no camarim e tem um monte de roupa e ele começa a procurar qual que vai ser o figurino que ele vai montar para o personagem e aí o chapéu começa a brilhar, a bengala começa a brilhar, o sapato começa a brilhar e ele vai lá, as coisas vão meio que se reunindo e o cosmos vai ganhando um significado e o personagem se monta em um milagre. A pessoa acha que ela vai pegar uma câmera fotográfica, a câmera vai brilhar na mão dela, ela vai fazer uma foto, vai ser genial e vai virar o Sebastião Salgado. Mas é lógico que não, velho. Definitivamente não. As coisas vêm com treino, dedicação. Nossa, cara, mas é muito treino, assim, tipo... Estudo. Então, eu aprender a dirigir, né? Você teve aula de foto comigo na pandemia? Tive na pandemia. Aliás, foi um baita de um desafio, né? Porque... Então, por que é complicado a gente falar assim, se você tem uma câmera na mão? É a mesma coisa que eu tentar te ensinar a dirigir por um livro. Quer aprender a dirigir? Pega esse livro e lê. Brother, você não vai conseguir, entendeu? Por quê? Você vai pegar, você vai ler o livro, você vai entender como a coisa funciona, mas você vai pegar o carro, na prática, você vai ligar, você vai meter a marcha, vai sair e vai morrer. Câmera fotográfica é a mesma coisa, velho. Você tem que pegar o negócio, entender para que serve cada função, cada botão. Você vai tentar da primeira vez, você vai estar com uma certa lerdeza, você vai começar a ter um raciocínio um pouco maior. Essa parte técnica... Você vai pegar depois, assim, com muito treino, depois de algumas semanas. Não é uma coisa do tipo, e aí eu peguei a câmera brilhou, ela olhou para mim, eu olhei para a câmera, tudo deu certo e o cosmos teve um significado. Brother, não existe isso. É treino. Sebastião Salgado penou, Ayrton Senna penou, Picasso penou. Não é de graça, não tem essa coisa de talento, de dom, não existe isso. Entendeu? A mesma coisa é a foto. Sabe por que você tem que ter referência para você fazer uma foto na rua, que não é ensaiada? Você está andando na rua, aí você vê uma cena que é muito interessante, seu coração acelera e alguma coisa fala, faz a imagem que está da hora, está bonito. Como é que você sabe que está bonito? Porque você tem referência, velho. Entendeu? Alguma coisa no seu inconsciente... O Cartier-Bresson fala isso. Foto você pensa antes e depois, durante você não pensa. Isso chama-se instinto. Então você está na rua, no centro, você vê uma composição, uma mãe com seu filho, carregando ele, você tem um puta de um baque, você pega a câmera e faz a foto. Por que você teve o seu coração acelerou? Porque no seu inconsciente, você lembrou de uma composição que se chama Pietà. Tem uma escultura do Michelangelo. Digita aí, Michelangelo Pietà. O que é a Pietà? É a Maria, mãe de Jesus, com ele no colo. Momento de fragilidade. A mãe com a criança no colo na rua é a mesma coisa. Então não é que é do nada, você teve uma referência, você lembrou que aquilo é interessante, que é uma imagem bonita, comovente, apesar de triste, e serve como referência. Eu não sou nem um pouco religioso, mas aqui isso é uma referência para mim. Entendeu? Como qualquer coisa que você possa ter consumido, desde desenho, Dragon Ball, mangá, não interessa. Qualquer coisa é referência para você. Isso que o César está falando é super importante. As suas referências na vida, tudo aquilo que você adquire de experiência, te serve em algum momento como repertório. E repertório no mercado de trabalho ou na vida é fundamental para que você tenha uma boa desenvoltura. Ô César, trazendo um lado aqui para a fotografia aqui na faculdade, está rolando um reality show que é 1, 2, 3, clique. Qual que é a tua dica para os fotógrafos que estão atuando aqui, disputando o primeiro lugar? Tenta manter a calma o máximo possível e vai com o objetivo. Bem pontual. Porque se você quer produzir alguma coisa assim e quer pegar um pouco de tudo, você acaba fazendo meio que uma bagunça e não produzindo nada. Então vai na simplicidade, vai no pontual e já vai direto para aquilo que você quer e não abandona. E aí o resto da questão é dedicação e referência. Como se é dedicação e referência, não tem outro segredo. Tá? Porque essa questão de às vezes você ter que ser criativo num tempo assim muito curto e com muita pressão é normal em agência, tá?
Às vezes o cara chega para você com uma demanda, precisa de alguma coisa criativa, legal, bonita para amanhã, 5h30. Tipo mágica. Se vira. É tipo, sabe, o pessoal acha que audiovisual é tipo máquina de café. Eu quero um spot, um jingle, um banner e vai apertando e vai caindo. Né? O pessoal acha que funciona assim. Não é pastel, meu filho, né? Você precisa de desenvolver, fazer pesquisa, referência, criar. Então, mas tenta manter o foco e às vezes na simplicidade, não é mal feito, sabe? Não é feito de má vontade. Mas vai com foco e na simplicidade que normalmente você vai conseguir ali com as suas referências trazer alguma coisa bem acima da média. Tá aí, super importante o que o César está falando. César, agora, para o seu aluno especificamente, o egresso da FMU, que sai daqui formado em fotografia ou num curso de audiovisual e quer atuar na área, qual que é o seu conselho de alguém que está há 20 anos nesse mercado? O que está faltando hoje? O que a pessoa pode fazer para se tornar competitiva num mercado que é cada vez mais disputado? Assim, eu vou dar um conselho que eu queria que alguém tivesse me dado quando eu estava na faculdade, tá? Porque o conselho era muito uma coisa do tipo, sabe, meio que coaching, né? Nossa, eu odeio coaching, velho. Acredite nos seus sonhos. Dane-se. Mude seu mindset. Nossa, você é pobre por causa do seu mindset. Eu tenho vontade de matar o infeliz dele. Quer comprar o nosso curso, meu e do César? Arrasta para cima. Então, cara, assim, tudo bem, você vai estudar, você vai se dedicar. Você tem que ter vontade, tá? Eu já fiz processos seletivos e contratei pessoas. Eu não me importo, a vaga é para fotógrafo, cinegrafista, que seja. Eu não me importo se você não é bom nisso. Só que se eu perceber que você está chegando de má vontade, tipo, vamos aí. Tipo, você está a fim de aprender fotografia? Preciso trabalhar, né? Então, velho, desculpa. Não dá, né? É bruxante. Então, assim, eu quero ver gente que tem minimamente muita vontade de aprender. Entendeu? Se dedicar. Minha cara de longe. Vontade de se dedicar. Assim, e sendo muito honesto, faça o máximo possível que você consiga de network. Entendeu? Contatos. Inacreditavelmente, não é comum isso. Eu nunca tive que fazer um portfólio de fotografia ou de imagens para conseguir um trabalho. Não é normal isso. Porque às vezes eu era indicado, estou precisando fazer um trabalho ali para um restaurante e tal. O cara vai te ligar. Aí eu já preciso juntar as coisas aqui, que eu sou bem, né, não tenho nada feito aqui para a parte de gastronomia. Aí a pessoa me ligava, então, tal, não sei o que lá, me indicaram, tal, quando é que a gente pode começar? Você não quer ver o que eu fiz primeiro? Não, eu confio, cara, bora. Então eu não sei porque eu sempre tive essa sorte. É muita sorte. Mas faça network, faça um portfólio, é péssimo isso que eu vou falar, irrita, mas como você está na faculdade, você tem tempo para fazer isso. Às vezes trabalhar de graça é bom para você fazer seu portfólio. Isso que vocês estão fazendo aqui, ó. Entendeu? A FMU propicia aqui várias Estágio. atividades extracurriculares onde você consegue construir alguma coisinha para mostrar lá fora. E se não para mostrar lá fora, todos os contatos que você faz aqui, todas as experiências que você adquire aqui, também vão ser de vital importância por aí. Se não agora, daqui a um tempinho. Então é isso, é network, é produzir alguma coisa para mostrar que você tem. E, cara, ter vontade. Assim, eu, sinceramente, tem uma coisa assim que eu não me irrito com falta de repertório. Você pergunta algumas coisas que pra gente é senso comum, a pessoa não sabe, eu não me irrito. Ela não sabe, tá aqui para aprender, então ela vai aprender. Só que eu me irrito demais com gente com falta de vontade. Nossa, como eu fico bodeado quando eu pego aluno que, sabe, tipo, não importa qual a firula que você faça, quão cinematográfico é a aula, a pessoa tá lá. Tá nem aí, né? Tipo, então, assim, qual que é a chance de eu indicar uma pessoa dessa para um trabalho? Não. Mas, bom, aí uma Entendeu? opinião minha. Acho que num mercado cada vez mais competitivo... Bastante. Então a pessoa me liga, César, tem alguém aqui, já aconteceu, na emissora tal, eu preciso de alguém do curso tal, com perfil tal. Com a idade tal, tem que ser mulher, papapá, exatamente para a pessoa estar brilhando aqui na minha frente. Tal. Sem ter alguém para indicar, a pessoa, assim, do primeiro dia de aula até o último dia de aula, primeiro momento até o último momento da aula, ela está lá. Sem chance, né? Não dá. Desculpa, não tem. Entendeu? Assim, então eu não vou ficar fazendo o cara perder o tempo dele, até porque um dia eu posso ter que voltar para o mercado e eu não quero estar queimado. Então, assim, indicando uma pessoa que... Entendeu? E esse lance de indicação, ele também é interessante, né? Dependendo de quem você indica, sim, e se a pessoa for ruim, vai se queimar também quem indicou. É por isso. Então, assim, a questão do network, juro pra você, na minha época eu não tinha esse tipo de conselho. É meio óbvio hoje em dia, né?
Mas na minha época ninguém falava isso. Você tem que ter um network, você tem que conhecer a pessoa. Não é ser o cara que é o arroz de festa e vereador, né? Amigo de todo mundo. Mas minimamente ser conhecido e as pessoas saberem que você é competente, responsável e pau pra toda obra. Entendeu? As pessoas podem contar com você. Isso é network. Na minha época, isso era uma coisa que ninguém falava, cara. Aí eu tive que descobrir na marra. Entendeu? Mas, cara, network é fundamental nesse meio. É indispensável. Tá aí. O César deu uma dica que vale e vale muito, muito, muito. E é uma dica adquirida em experiência prática, vivendo. A gente agradece a honra de receber César Molina, professor da FMU. César, muito obrigado, cara. Obrigado você. Valeu demais pelo papo. Ó, homem é forte mesmo, né, gente? Ah, eu brinquei ali no começo. Será quantos quilos o César puxa no supino? Essa é uma dúvida, inclusive, da minha turma e minha. César, você manda bem nos treinos, né, cara? Todo mundo comenta, pô, César tá cada vez mais bombado. O cara não só é bom com fotografia, não, viu? Manda bem ali no... É que eu não sei quanto eu pezinhos. levanto porque eu faço na máquina. Então não é a mesma coisa. Nutella, né? Brincadeira. pior Senão ele que vai me mesmo, bater, ó. Olha o Nutella. tamanho do braço do cara. Agradeço a maçã, muito obrigado. Mas quanto que eu puxo no supino? É que eu faço na máquina. Ah, cara, na máquina dá 120 quilos. Mas eu não acho que equivale a ser uma base 120, não é possível. Mas eu acho que é algo em torno de 120 quilos. 120 quilos? É agora que eu vou parar de brincar com esse cara. Tá doido? Vai que eu falo alguma besteira aqui. Este foi o Depois da Aula. A gente recebeu com muito prazer César Molina, professor da instituição há 5 anos. César, um prazer danado conversar contigo. Brigadão. Mas é meu.